Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Se você está assistindo ao canal pela primeira vez, queria me apresentar. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado, trabalho aqui em Portugal com assuntos relacionados à imigração. Quero lhe convidar para quê? Para que você se inscreva em nosso canal, dê o like aos nossos vídeos e marque o sininho lá na página do YouTube, para que você siga o nosso canal e para que você receba automaticamente todos os vídeos produzidos aqui pelo canal. Os vídeos passados estão nas playlists, tem várias playlists com vários vídeos. Então, material à disposição, gratuito, não paga nada no canal para ter acesso a todas estas informações. Para vocês que já são nossos seguidores, nosso muito obrigado por tê-los aqui conosco, por participar, enviando dúvidas, perguntas, enviando sugestão de pauta e sempre com um detalhe. É óbvio que nós também não vamos aqui ficar dando consultoria, né, estudando caso a caso, mas pelo menos uma breve noção a gente é capaz de passar para vocês. E também não são todos, né, porque são muitas as perguntas e a gente vai respondendo à medida do possível. Então, para isto nós estamos aqui e hoje nós vamos falar a respeito das questões que nos foram colocadas. Vamos pontuar alguns dos que nos responderam aí na primeira semana do ano de 2024 e espero, com isso, clarear, né, esclarecer algumas dúvidas que possam ter surgido no decorrer do tempo. Se ainda surgirem mais dúvidas, bem, aí nós temos que conversar então e talvez seja necessário conversarmos diretamente. Mas, de uma maneira geral, a você que é inscrito e a você que está assistindo o canal pela primeira vez, sejam bem-vindos e o nosso muito obrigado. Então vamos lá. Nós temos aqui uma questão que foi colocada. Doutor, qual a durabilidade do pedido de visto em país de língua portuguesa? Ué, eu acredito que o cidadão aqui deva ter perguntado a respeito de validade e não de durabilidade, porque ele pode durar um século, ele pode durar muito tempo, mas a validade do visto vai depender da finalidade ao qual ele se destina. Nós temos vistos para 120 dias, nós temos visto para 90 dias, que é o visto de turista, nós temos visto para um ano, nós temos visto para um pouco menos de um ano, dependendo do tipo de visto, há um prazo para que ele possa ser utilizado. Se não for, perde sua validade. Então, tem que fazer outro visto ou pedir uma prorrogação de visto. Então, esta é a situação. Portanto, não se trata de durabilidade, sim de validade. Perfeito? Vamos à próxima. Sou esposa de português e quero morar em Portugal. Qual o procedimento? Bem, se a pessoa é esposa de um português, para ela vir morar em Portugal, basicamente ela precisa o quê? Vir a Portugal, apresentar a certidão de casamento e pronto, ela entra em Portugal e depois, estando aqui, vai fazendo os documentos e os procedimentos para se legalizar. Porque existe um título de residência especial, específico para quem é familiar de europeu. E é este o processo, é este o procedimento que deve ser procurado. Se tiver dúvidas, entre em contato através aqui do nosso Instagram, que está aqui embaixo, ó. Pode mandar para cá, direto. Não vai aparecer no canal. E aqui dentro deste endereço eletrônico do nosso Instagram, nós iremos então tratar com o seu assunto. Marcamos um horário, marcamos uma data, faz a sua marcação certinha e nós vamos tratar do seu assunto. Mas basicamente é isso. Na realidade, o fato de ser um cidadão estrangeiro casado com um português não implica só em vir morar aqui. Implica também em que estes casamentos devem ser registrados lá no país de origem. Então, imaginemos que a senhora é brasileira. O que acontece? Tem que transcrever este casamento português lá no Brasil. Se é angolano, se é moçambicano, se é cabo-verdiano, não importa. Pode ser mexicano, pode ser venezuelano. Qualquer um que seja estrangeiro, casado com um português, aqui em Portugal tem que transcrever o casamento lá. E se o casamento foi celebrado lá fora, no país de origem desta pessoa, como é que se faz? Transcreve o casamento aqui em Portugal. Por que isto?
porque em todos os dois ordenamentos jurídicos, ou seja, lá no registro civil do país do estrangeiro e aqui em Portugal, as informações devem estar adequadas, devem estar corretas. Você precisa fazer o registro do seu casamento, seja aqui, seja lá fora. Muito bem. Aí veio uma outra situação aqui, como é que ficou a questão lá sabe, CPLP, União Europeia abriu um processo contra Portugal, ninguém fala mais nisso. Não, realmente não se fala. Não se fala neste assunto no momento. O assunto do momento aqui em Portugal é o quê? É eleição em março. Então, isso sim é o objeto da mobilização dos políticos agora aqui em Portugal. Estão pensando na sua candidatura, né, lança candidatura, depois vai para a eleição, e aí sim alguém vai tomar alguma providência. É óbvio que o Estado português já passou o prazo, digamos assim, para que isto fosse resolvido. Mas nós não temos nenhuma informação clara e fiável para nos expormos aqui e dizer, olha, está acontecendo isso, isso, isso. É processo. O processo, mesmo que tenha sido feita a defesa por parte de Portugal, ele vai tramitar lá na União Europeia, lá dentro do Parlamento Europeu. E é lá que se resolve este assunto. Depois disto, então sim, vai ser tornado público, evidentemente, o que é que a União Europeia resolveu e qual foi a defesa que Portugal apresentou. Isto é um processo, nós não temos acesso a processos. Então, temos de aguardar para quê? Para depois nos posicionarmos e poder levar até vocês alguma informação. Uma coisa é certa, existem muitas facilidades com os vistos CPLP que vão, e muitas vezes, em muitos segmentos, podem ir de encontro àquilo que a União Europeia permite. Ou seja, há um limite até onde eu posso fazer um visto e conceder vantagens e facilidades. Eu não posso cruzar esta fronteira. Depois surgiu o problema do título de residência, as pessoas não podiam viajar. Em que pese que é claro que o estatuto que foi criado na CPLP é um acordo entre Portugal e os seus países parceiros do CPLP. Os demais países da União Europeia não têm nada a ver com isso. E quando este título foi dado, isso está na lei, é exclusivo entre países CPLP, entre países CPLP. É isto que deve estar em mente. Mas as pessoas faziam uso deste documento para querer viajar para fora de Portugal e dizer que estavam residindo em Portugal. Esse documento não é reconhecido lá fora, já falamos isso. A lei, quando foi criada, o acordo, quando veio a público, já dizia isso. Mas as interpretações são as mais variadas possíveis e muitos tentaram se aproveitar de uma possível brecha para viajar pela Europa, como é de costume. As pessoas chegam em Portugal e vão passear. Depois a gente resolve a vida e fica reclamando do CEF, da AIMA, de todo mundo. Então, pronto. Enquanto turista ou enquanto portador de um visto, seja CPLP ou qualquer outro, e dentro dos prazos de 90 dias, que é o prazo para qualquer turista, pode viajar tranquilo, não tem problema nenhum, você está dentro do prazo de turismo. Agora, no 91º dia, você já não é mais turista, salvo se tenha pedido prorrogação. Então você deixa de ser um turista, isso significa deixa de você ter razão e direito de viajar pela Europa, e aí você fica restrito ao território português. Por quê? O acordo, o visto e a residência que você recebeu é válida, única e exclusivamente entre países que fazem parte deste grupo, CPLP. Perfeito? Muito bem. Esta foi mais uma das situações que nos colocaram, que a gente gostaria de deixar isto claro para vocês. Outra situação que nos trouxeram aqui é no seguinte sentido. E para quem fez a manifestação de interesse, mas acabou por cancelar para fazer regrupamento. Será que esse tempo também vai contar? A autorização de residência, de regrupamento, saiu no mesmo dia do cancelamento da manifestação. Obrigado. Bom, isso aqui fez uma... É a pressa de querer resolver as coisas, né? A ansiedade de querer resolver as coisas, e depois você esbarra com problemas mais adiante. Muita gente
Muita gente, na ânsia de querer o título de residência, quando abriu a oportunidade, lá em março do ano passado, para fazer o seu título através da CPLP, fez o quê? Ah, eu tenho manifestação de interesse, agora eu vou trocar para a CPLP porque o título sai no dia seguinte. Saiu. E também, junto com o título, saiu o tiro pela culatra. Porque o cidadão não pôde viajar. O cidadão ficou restrito a Portugal. Muitos tentaram, levaram sorte. O fator sorte sempre existe. Mas a sorte não é para todos. É para alguns. E aí, estes outros que não tiveram esta sorte, o que aconteceu? Este cidadão chegou ali na França, na Espanha, na Itália, na Alemanha, na Bélgica, na Suíça, e foram barrados, foram devolvidos. Foram devolvidos para Portugal. Tá? Então, tem que tomar cuidado quando faz essas coisas. Tá? Encerrar uma manifestação de interesse para fazer o reagrupamento familiar, ok, pode fazer. A manifestação estava demorando, abriu vaga para reagrupamento. O cônjuge tinha, ou o pai, sei lá qual é a situação aqui, tinha direito e tinha possibilidade de reagrupar, pronto, fez. Agora, tem que ter paciência. Muitos reclamam, mas os documentos não chegam. Por muito tempo, a Casa da Moeda Portuguesa ficou fechada, ela não emitiu documentos. E todos esses documentos, esses títulos de residência, o cartão cidadão, são emitidos pela Casa da Moeda. Isto é um documento com um alto grau de itens de segurança que estão inseridos ali naquele documento. E isto é feito pela Casa da Moeda, a mesma coisa que o passaporte. Então, eles deixaram de emitir isto e retomaram agora. Então, tem muita gente que estava aí 60, 90, 120 dias esperando por estes documentos e agora vão começar a chegar. Então, como dito, tem de haver paciência. Não dá para querer tudo para ontem. Isto é impossível. Tá? Muito bem. Vamos adiante. O CEF dá para imigrar fora de Portugal? Sinceramente, não consegui entender esta pergunta, se o CEF dá para imigrar fora de Portugal. Se o cidadão está se referindo a viajar para fora de Portugal e para isso ele precisa de uma autorização, bem, a autorização para o CEF ele não vai pedir. O CEF cuida das entradas das pessoas em Portugal, da sua manutenção em Portugal e, eventualmente, da sua retirada de Portugal, quando acontece alguma coisa mais grave. Então, esse movimento, este fluxo é controlado pelo CEF. Agora, o CEF não vai fazer um visto para você sair para um outro país. Então, tem que pensar um pouquinho aí o que exatamente está se pretendendo fazer, qual é a sua situação e o que se pretende. Para daí a gente poder avaliar e dizer para si, bem, pode, não pode, mas CEF, não. Se você, por exemplo, for para um outro país que exija um visto para a entrada, você estando em Portugal, você precisa procurar quem? O órgão responsável pela emissão do visto daquele país que você pretende entrar, não em Portugal. Ok? Você vai procurar o consulado, a embaixada dos Estados Unidos. Eu quero ir para lá, eu quero ir para os Estados Unidos. Então você tem que encaminhar por lá, não é pelo CEF. Agora, eles vão fazer algumas exigências que talvez você dependa de documentação do CEF para quê? Para comprovar sua estada legal em Portugal. Porque se você está irregular em Portugal e pedir um visto para um país, por exemplo, Estados Unidos, isso não vai funcionar. Porque você tem que estar legalmente em Portugal. Caso contrário, o seu visto deve ser solicitado lá no seu país de origem. Perfeito? Muito bem. Mais uma questão aqui relacionada a judeus sefarditas. O que acontece? O meu processo deu entrada na CIL no último dia de 2023. Lá às 23h59, eles entraram com o processo. Muito bem. No caso, dia 30 de dezembro, eu só queria confirmar se aplica a primeira lei ainda. Desde já agradeço conteúdos. Muito bem. Gente, a lei,
que altera o estatuto, não é? O direito do cidadão que é descendente de judeu sefardita português a pedir a sua nacionalidade, e as novas regras passam a ser aplicadas a partir do momento em que a lei foi aprovada pelo parlamento. Ok, vai ser redigido o documento, que vai ser encaminhado ao senhor presidente da República para promulgação, que pode vetar em parte, vetar em todo, volta para o parlamento e o parlamento se debruça mais uma vez sobre a causa, caso haja necessidade. Ou seja, se o presidente da República trocou alguma coisa, novamente discussão no parlamento. Não trocou nada, perfeito, do jeito que foi aprovado, vai seguir. Então vai para onde? Publicação no Diário da República, e aí nós vamos entrar na outra fase, que é o quê? Discutir o regulamento da lei da nacionalidade, naqueles artigos que foram alterados. Portanto, isso abre mais um processo legislativo, vai nova discussão no parlamento, vai novamente para o presidente da República, nada alterou, publique-se. E aí passa a valer. Então perceba que essas situações que foram colocadas recentemente, no sentido de que houve alterações na legislação, houve sim, mas elas ainda não são vigentes, não estão valendo. Tem que esperar entrar em vigor. Então, até lá, o que se aplica? A lei anterior. Ou seja, a lei atual. Essa está valendo. Então, o seu processo entrando aqui no dia 30/12 de 2023, vai ser aplicada a lei que valia no dia 30 de dezembro de 2023 e que ainda está valendo hoje. Ok? Aquela regra que foi votada, que tem que passar por uma comissão, que tem que ter residência legal em Portugal no mínimo de 3 anos. Isto ainda não está valendo. Perfeito? Cuidado. Cuidado com a pressa, de novo. Tudo tem o seu momento. Tá? Então, esta alteração ainda vai passar a valer daqui a alguns, eu diria, meses. Outra questão. Meu processo de nacionalidade tem quase 1 ano e nem protocolo aparece, né? Foi protocolado lá em Aveiro. Isso não é nenhuma novidade. Infelizmente, o Estado, que tem prazo legal para cumprir com as suas tarefas, não consegue dar conta do recado, e isso aqui é normal. Eu mesmo tenho processos que estão lá, que foram encaminhados para conservatória, são processos de nacionalidade por casamento, processo de nacionalidade por tempo de residência, está tudo parado na bolinha 1. Chegou lá, pronto, isso a gente já sabe, até eu já sei por quê, porque eu tenho a R aqui, aqueles que foram por correio, então eu sei o dia que foram recebidos, quem é o funcionário, está tudo identificado. Onde é que está o problema? Eu não tenho chave de acesso ainda. Eu não sei como ver, como está o andamento, porque nada mais. Eu só sei que chegou, ponto. E daí para diante nada. Já tem coisa desse jeito há ano. Portanto, mais uma vez, muita calma nesta hora. Muito bem. Mais o quê? Por hoje, eu vou encerrar. Vou deixar as respostinhas aqui no ar para vocês. Na próxima semana estaremos de volta comentando aquilo que entrou no decorrer desta semana, que já é a segunda semana, e aí nós vamos adiante, dentro deste ritmo, trazendo as respostas, trazendo algum esclarecimento sobre as vossas dúvidas. E digo de novo, se tem dúvidas, ou manda direto para o canal, ou manda aqui no Instagram, tá? Como eu comentei aqui embaixo para aquela senhora que é casada com um português, quer regularizar, quer vir para Portugal, como é que faz, como é que não faz, tem processos a serem feitos, talvez necessite de 1, 2, 3 intervenções. Então, nestes casos, que são casos pontuais, eu não sei nacionalidade de um, só sei que um é português, ponto. Mas daí para diante, não sei o que aconteceu com esse casamento. Então não dá para dizer aqui em aberto o que é feito. A regra é transcrição para um lado e para o outro. Depois, residência aqui em Portugal, porque não é chegar aqui e dizer, eu sou casada com português e vivi aqui. Existe documento necessário. Tá?
também vai precisar de um título de residência. Vai ficar naquela fila gloriosa, que era do CEF, agora passou para a AIMA, para abertura de vagas, para fazer o seu cadastro, enfim, tudo isso aí. Pagar taxinha, né? Sempre não esqueço da taxinha, sempre tem uma taxinha. Perfeito? Então prepara o bolso, tá? Porque depois o Estado vai lá e pum, mete a mão no bolso e tira lá a sua taxinha. Perfeito? Senhores, nosso muito obrigado pela paciência de nos assistirem, de nos acompanharem, e muito obrigado por fazerem isso. Muito obrigado mesmo, porque é assim, na troca de informação, que a gente vai conseguindo levar até vocês um pouco daquilo que se passa em Portugal e vocês também, aos poucos, tirando as suas dúvidas. Um grande abraço a todos, uma excelente semana e até a próxima, e seja breve, e será.